Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube da Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. A Polícia Federal indicia 7 funcionários da mineradora Vale e 6 membros da consultoria Tursud pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos envolvendo a tragédia de Brumadinho. As duas empresas também foram indiciadas. Nenhum dos funcionários da Vale indiciados pertence à cúpula da mineradora. O indiciamento dos funcionários da Vale e da Tursud resultam da primeira parte das investigações da Polícia Federal sobre o caso, que também é investigado pela Polícia Civil do Estado. O rompimento da barragem de uma mina no córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorreu em 25 de janeiro deste ano. Quase 8 meses após a tragédia, 21 pessoas continuam desaparecidas e o total de mortos identificados chega a 249. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Davi Alcolumbre diz que Senado vai ao Supremo Tribunal Federal questionar a operação contra a líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra. O presidente do Senado questiona a falta de conexão dos fatos com o mandato e cita que a PGR foi contra mandado de busca e apreensão. Em meio a questionamentos sobre o futuro da Lava Jato, o vice-presidente Hamilton Mourão diz que a operação vai continuar, mas com menos intensidade. Durante evento com empresários em São Paulo, Mourão afirmou que as investigações vão perdendo força à medida que não há nada mais a ser desnudado. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirma julgamento para terça-feira do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, pelo bunker dos 51 milhões de reais. Os irmãos são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Número de vagas oferecidas no ensino superior à distância foi maior do que nos cursos presenciais em 2018. O dado é do Censo do Ensino Superior, divulgado pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Este é o Jornal da Manhã, segunda edição, que começa a partir de agora. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, colocou o cargo à disposição após se tornar alvo de operação da Polícia Federal. De Brasília, as informações com o repórter Antônio Maldonado. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, colocou o cargo à disposição após ser alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Desintegração, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Os agentes estiveram nos gabinetes e no apartamento funcional dele e do filho, o deputado federal Fernando Bezerra Coelho Filho. Eles são suspeitos de participar de um esquema de desvio de verbas públicas na construção de trechos da transposição do Rio São Francisco. Os crimes teriam acontecido no período em que o senador foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo a Polícia Federal, pai e filho receberam juntos 5,5 milhões de reais em propina. O líder do governo lamentou o fato de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ter autorizado os mandados, mesmo com uma manifestação contrária da Procuradoria-Geral da República. Eu já conversei pela manhã com o presidente Davi Alcolumbre e conversei com o ministro da Casa Civil da Presidência da República, o ministro Onix. E tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa, ao longo dos próximos dias, fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder a uma nova escolha ou não. Esse é um julgamento e um juízo que será feito pelo presidente e pelo ministro-chefe da Casa Civil. O fato é que no gabinete da liderança do governo, os policiais tiveram que chamar servidores para ajudar a desmontar equipamentos que precisavam ser levados. Na residência do parlamentar, saíram carregando caixas e malotes. Os mandados de busca e apreensão interferiram na rotina do Congresso e a reação dos senadores foi imediata. Uns, como é o caso do senador Marcos Duval, acham que ainda é cedo para fazer qualquer previsão sobre como ficará a situação do até então líder do governo. Eu não vejo alteração nenhuma dentro do Senado do alinhamento dele, da articulação política dele. E outra, isso também mostra
a independência total da Polícia Federal, mostra que o governo federal não está interferindo no trabalho da Polícia Federal. Outros senadores, como mostra o líder do PSL, Major Olímpio, acreditam que, independentemente do resultado da investigação, a situação não contribui positivamente com a imagem do Congresso Nacional. Nós temos uma condução, um mandato de busca aqui no Senado, com áreas interditadas, lá na Câmara da mesma forma, é um desgaste para o Congresso como um todo. Com os mandados de busca e apreensão e as suspeitas sobre o senador Fernando Coelho, a expectativa é que ele não viaje mais com o presidente Jair Bolsonaro para a Assembleia Geral da ONU na segunda-feira, como estava previsto. Além disso, cresce a pressão para que o chefe do Executivo escolha outro nome para representar o Palácio do Planalto no Senado. É bom lembrar que o senador Fernando Coelho é do MDB e foi escolhido para liderar a bancada do governo no Senado, justamente porque tem pensamentos alinhados ao do presidente da República e, de quebra, representa o partido com a maior bancada na casa. De Brasília, Antônio Maldonado. E o Senado vai questionar o Supremo Tribunal Federal sobre essa ação da Polícia Federal no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. Ainda em Brasília, quem traz esse destaque é o repórter Levi Guimarães. O Senado vai questionar o Supremo Tribunal Federal sobre a ação da Polícia Federal no gabinete do líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB. A autorização para a ação da PF, dada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, foi criticada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele lembrou da decisão tomada pelo próprio Supremo no ano passado de restringir o foro privilegiado de parlamentares a atos cometidos durante o mandato. Alcolumbre destaca que a investigação se refere a fatos anteriores ao atual mandato de Bezerra e que, por isso, não deveria ter a interferência da Suprema Corte. É uma operação que compreende uma investigação de 2012 e 2014. Foram no gabinete da liderança de uma pessoa que nem senador era em 2012, muito menos líder do governo. Então, são essas incompreensões que vão fazer o Senado Federal se posicionar enquanto instituição. Barroso rebateu as críticas e classificou a decisão como técnica e republicana, baseada em relevante quantidade de indício da prática de delitos. Em nota, ele afirma que a operação é padrão em casos de investigação por corrupção e lavagem de dinheiro e não envolveu qualquer pré-julgamento. Ainda segundo o ministro, somente o Supremo Tribunal Federal pode determinar a busca e apreensão nas casas legislativas. Barroso conclui dizendo que a investigação não quebra o princípio da separação de poderes. Alcolumbre não quis comentar o caso envolvendo o líder do governo, mas disse que confia em todas as pessoas até que o processo se encerre em todas as instâncias. Em nota, o Senado ainda lembra que a medida foi determinada sem a autorização da Procuradoria-Geral da República, que tem a competência de supervisionar inquéritos contra membros com foro privilegiado no STF. Davi Alcolumbre também relembrou o esforço que vem fazendo para barrar a CPI da Lava Toga, que, na visão dele, causaria instabilidade entre o Senado e o Supremo. E pediu uma reflexão para que o tribunal também contribua para manter esse equilíbrio. Eu acho que a reflexão de uma operação da Polícia Federal com essas características e diante de tudo que o Senado tem feito, com certeza é a diminuição do Senado Federal, e eu não vou deixar que isso aconteça. O senador Fernando Bezerra Coelho colocou o cargo de líder à disposição do governo. Porém, de acordo com Davi Alcolumbre, que se reuniu nesta quinta-feira com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a intenção inicial do Planalto é manter o parlamentar no posto. A situação deve seguir em análise e uma decisão definitiva deve ser tomada na semana que vem. De Brasília, Levi Guimarães. E de Brasília, vamos até o Rio de Janeiro conversar com Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Quais são os destaques de hoje? Por aí já sextou? Tem muito trabalho pela frente. Tudo bem, minha cara Marcela? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Muitos fatos, muitos acontecimentos. Aqui ao fundo, você reconhece esses personagens, Marcelo? Tô vendo o Neymar, acho que a Formiga ali atrás, isso mesmo? O Gabriel Jesus, um pouquinho mais para lá, a Rainha Marta. Daqui a pouco tem convocação da Seleção Brasileira e já a gente conta essa história aqui no microfone da Jovem Pan. Minha cara Marcela, a polícia do Rio de Janeiro está cumprindo desde cedo
mandados de busca e apreensão, 2 mandados de busca e apreensão em endereços nobres aqui do Rio de Janeiro, aqui mesmo na Barra da Tijuca, onde fica a CBF, e também no bairro do Leblon, na zona sul da capital, zona oeste e zona sul do Rio de Janeiro. Um dos alvos é o filho da atriz Beth Faria, com o ex-diretor Daniel Filho, né? Ele é identificado como João de Faria Daniel. Ele é diretor de TV, o irmão dele também, Leandro Almeida, é alvo desse mandado de busca e apreensão. São 2 mandados, um no endereço do Leblon e outro aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O filho da Beth Faria, inclusive, já tinha sido investigado, assim como o irmão dele, em outras operações realizadas pela Polícia do Rio de Janeiro, por suposto, né, eventual envolvimento com lavagem de dinheiro, agiotagem, fala-se até em possível ligação com o tráfico de drogas. A polícia disse que já apreendeu bens nesses 2 endereços durante o cumprimento dos 2 mandados de busca e apreensão, joias, um carro e também outros objetos, outros pertences. É apenas busca e apreensão, não é mandado de prisão, mas, repito aqui no microfone da Jovem Pan, já é, salvo engano, a 3ª operação que tem como alvo o diretor de TV, o filho da Beth Faria, né, o João de Faria Daniel, e o irmão dele, que é empresário, Leandro Almeida, já teria sido alvo de 2 operações da Polícia do Rio de Janeiro, que investiga aí uma possível e eventual ligação com uma quadrilha de agiotagem, lavagem de dinheiro e, eventualmente, tráfico de drogas. Tem operação da polícia acontecendo aqui e acolá, no bairro da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, muito bang-bang, muito tiroteio, as pessoas estão assustadas por lá. E também em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a polícia está fazendo uma grande operação nesta sexta-feira, porque ontem, durante uma ação no Morro do Caramujo, um dos mais relevantes lá de Niterói, na região metropolitana, um policial militar foi baleado, ele chegou a ser socorrido, levado para o hospital e acabou morrendo, e hoje é uma ação justamente para tentar prender os criminosos que mataram mais um policial militar. Aquela estatística triste e lamentável, né, Marcelo? Que a gente traz aqui rotineiramente, corriqueiramente, no microfone da Jovem Pan, mais de 40 agentes de segurança mortos, quase 150 baleados nas mais diversas circunstâncias. Aqui no Rio de Janeiro, exatamente uma violência que atinge a sociedade civil, mas também os próprios policiais são vítimas dessa violência, às vezes em conflito e confronto com bandidos. Eles são os protagonistas, inclusive, desses casos, tanto que nos primeiros 8 meses deste ano de 2019, segundo estatísticas do governo do estado do Rio de Janeiro, você sabe quantas pessoas já morreram em intervenções e operações da polícia, Marcelo? Quantas? Quase 1.250. É muita coisa, né? Muita coisa. E é isso que você disse, né? Cada vez você traz mais números de policiais mortos, e isso é uma realidade. Quando a gente vê que os agentes de segurança entram nas estatísticas, é porque a coisa tá feia mesmo, né? São vulneráveis, né? E quando a violência assim também é muito grande, muito alta, né? Tem até o efeito paralelo, né? Uma consequência paralela, que é o efeito psicológico, né? Na cabeça de um policial que sai de casa sem saber se vai voltar, né? Para encontrar a esposa, os filhos, encontrar o seio familiar. Tanto que tem muitos policiais que acabam pedindo afastamento das ruas, precisam de um tratamento psicológico depois desse dia a dia, dessa rotina de enfrentamento. E é uma baixa quase que diária aqui na Polícia do Rio de Janeiro por conta desses policiais que ficam abalados e desestabilizados por conta desse clima de conflito, especialmente, eu sempre repito, na periferia, na zona oeste do Rio de Janeiro e em áreas de baixa renda, favelas e comunidades aqui do Rio de Janeiro, viu, minha cara Marcelo? Então, é algo que chama bastante a atenção também, a violência que atinge não só a sociedade civil, mas os policiais aqui do Rio de Janeiro. Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan, vamos migrando aos poucos para o mundo do esporte. Você lembra das mudas que os atletas da Olimpíada de 2016, eles plantaram naquela cerimônia no Maracanã, com a promessa de que ali viraria uma floresta olímpica? Uhum. Lembro sim. Você lembra quando foi a Olimpíada, né? 2016, né? E aí, qual o resultado disso? Pergunta se a floresta já está montada, já está de pé. Sem chances, né, Viga? Não, agora, sem chance até agora. Agora encontrou-se uma solução, né? O prefeito Marcelo Crivella, ele chegou a um acordo aí com empresários que estavam devendo uma bufunfa, né? Estavam devendo uma grana para a prefeitura. Tinham sido sancionados, multados
pela Secretaria de Ambiente aqui do município do Rio de Janeiro. Aí estavam questionando, estavam judicializando, né, essa pendência, e aí chegou-se ao seguinte acordo: você que está devendo o XYZ, em vez de pagar para a Prefeitura do Rio de Janeiro esse valor, investe na tal Floresta Olímpica em Deodoro. Então, as mudas que estavam desde 2016 esperando lá em um sítio de tratamento em Silva Jardim, no interior do estado do Rio de Janeiro, começam a ser transferidas para, enfim, brotar a tal Floresta Olímpica 3 anos e uns quebrados depois. Muito tempo, viu, minha cara Marcelo? Ouvintes internautas da Jovem Pan. Aqui, daqui a pouco, na sede da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, o técnico Tite está deixando todo mundo apavorado, né? Porque no mês que vem o Brasil tem amistosos, nos dias 10 e 13, contra Senegal e Nigéria. O jogo é lá em Singapura, lá do outro lado do mundo. Então, além das datas, né, tem o problema também da logística, do deslocamento. E o Tite, se convocar jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro de forma indiscriminada, pode estar desfalcando aquelas equipes que estão na luta pelo título nacional. Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio, Internacional. Está todo mundo com medo, porque quem for chamado para esses 2 amistosos, para esse par de amistosos, vai ficar de fora de 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Tem gente na diretoria, né, entre os dirigentes, torcendo para que os jogadores não sejam chamados, mas jogador que gosta de futebol, que gosta de seleção brasileira, sempre fica naquela expectativa, com aquele friozinho na barriga: será que vai ser a minha vez? É um dilema, né, minha cara Marcelo? Com certeza, Viga. Obrigada, viu, pelas suas informações. Quando tiver novidades por aí, o Tite pintar por aí, você volta aqui com a gente pra gente manter o ouvinte bem informado, essa expectativa pra gente saber qual vai ser a seleção para esses amistosos. Valeu, Viga. Beleza, Marcelo. Bom dia para você, para o nosso ouvinte internauta aqui no Jovem Pan. Bom dia para você também, um bom trabalho por aí. E o presidente Jair Bolsonaro passa hoje por uma avaliação médica para poder participar da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. As informações com Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro passa hoje por uma avaliação médica antes de embarcar para Nova York, nos Estados Unidos. A equipe liderada pelo médico Antônio Luiz Macedo vai dar a palavra final sobre a participação do presidente na abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira. No último dia 8, ele foi submetido a uma cirurgia em São Paulo para a correção de uma hérnia decorrente da facada que levou em 2018 durante a campanha eleitoral. Nesta quinta-feira, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro disse que vai falar na ONU sobre como está o Brasil na questão ambiental. Estou me preparando para um discurso bastante objetivo, diferente de outros presidentes que me antecederam. Ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo. Vocês vão ter um presidente que vai falar com o coração, né? Com patriotismo e falando em soberania nacional. Essa que sempre esteve ameaçada e agora muita gente consegue entender, né, que, infelizmente, eu e alguns poucos do Brasil estávamos com razão. O presidente também comentou o aumento dos combustíveis após os ataques contra refinarias na Arábia Saudita. Desde ontem, o preço médio do diesel nas refinarias subiu 4,2% e o da gasolina 3,5%. Bolsonaro disse que a Petrobras segurou a alta o máximo possível. Mas, infelizmente, ontem a decisão é da Petrobras, não tem interferência nossa. A Petrobras que faz sua política de preço aumentou em média 3% o diesel e a gasolina. O presidente afirmou, no entanto, que mesmo com o aumento, o valor dos combustíveis está mais baixo do que em junho do ano passado. A gente sabe que no final, na bomba, o preço não acompanha. Estou em contato com o ministro das Minas de Energia e ele, obviamente, vai entrar em contato com a Agência Nacional de Petróleo para ver o que está acontecendo, cartel, seja o que for. Bolsonaro comemorou a queda da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. De novo, né? Passou para 5,5%. Nunca esteve tão baixo. E por que cai a taxa Selic? Porque o Brasil vai restabelecendo a sua confiança.
Tá? É isso que está acontecendo. Né? O Brasil está fazendo o seu dever de casa. O presidente ainda comentou sobre a lei sancionada nesta semana que permite posse de arma em toda a extensão de propriedades rurais. Ele disse que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, foram solícitos nesta questão. Bolsonaro também disse que o governo vai tomar providências se alguém estiver atrapalhando a compra de arma de fogo. Nájila Trindade é denunciada novamente pelo Ministério Público no caso Neymar. Depois de ser acusada de extorsão e denunciação caluniosa, a modelo vai responder agora pelo crime de fraude processual. O ex-marido dela, Stevens Alves, também foi denunciado por divulgação de conteúdo erótico. Agora cabe à Justiça de São Paulo acatar ou não os dois pedidos feitos pela promotoria. O Brasil registra 4.476 casos confirmados de sarampo desde janeiro. Destes, 3.909 ocorreram nos últimos 90 dias, segundo o Ministério da Saúde. A maioria dos registros neste período, considerado surto da doença, ocorreu em São Paulo, com 3.800 casos confirmados. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 19 ocorrências, Pernambuco, com 15 e Minas Gerais, com 13. O INSS deve pagar por afastamento de mulher ameaçada por até 6 meses. A sexta turma do STJ decidiu que o afastamento obrigatório do trabalho equivale à enfermidade e, portanto, assemelhado ao auxílio-doença. A Lei Maria da Penha tinha uma lacuna em relação ao tema, prevendo apenas que mulheres vítimas de violência doméstica tivessem direito de manter o emprego por até 6 meses. Só que não determinava a quem caberia o pagamento. Com essa decisão agora, os 15 primeiros dias de afastamento devem ser pagos pela empresa, como no caso do auxílio-doença. Agora vamos ao vivo a Brasília acompanhar uma coletiva do médico do presidente Jair Bolsonaro falando sobre o estado de saúde dele. Vamos acompanhar. E um raio-x simples de abdômen que revelou um desaparecimento daquela distensão gasosa que ele teve durante o período pós-operatório a semana passada. O abdômen agora está sem distensão e as alças intestinais funcionando normalmente. Doutor, por favor. Doutor, existe que tipo de... Vamos lá. Que tipo de risco ou precaução deve tomar o presidente aí numa viagem tão longa quanto Brasília e Nova York, agora que ele vai enfrentar no dia 23? O risco é sempre um risco vascular, um risco de veias, mas ele está com meia elástica, protegido, ele toma todo dia uma injeção de anticoagulante, vai tomar durante a viagem, e foi orientado que durante a viagem ele não permaneça muito tempo sentado, caminhe um pouco no avião e fique a maior parte do tempo deitado na cama que tem à disposição dele na viagem. Então, quer dizer, é mais um cuidado e vamos dizer assim, uma atenção à parte de circulação venosa depois de uma grande cirurgia e tendo-se uma viagem de avião pela frente. Doutor, bom dia. Há umas imagens que circularam aí recentemente. Eu pediria gentileza aos senhores jornalistas que mantivessem o padrão e se apresentassem para favorecer a nós que aqui nos encontramos e também para o público, tá? Obrigado. Bom dia, Vitor Boiadian, TV Globo. A gente viu umas imagens em que parecia que o presidente usava um colete. Isso fazia parte da terapia, do tratamento? Ele vai ter que continuar? Tem alguma recomendação enfim, ainda permanecer com cuidados pós-operatórios ou tudo está superado? O colete é um colete que se usa para melhorar o restabelecimento de uma cirurgia desse tipo. Não é bem um colete. O doutor Regis, nosso colega que orientou a colocação, é mais um efeito protetor, como se fosse uma faixa protetora que pega todo o abdômen e parte do tórax. Continua. Vai permanecer usando? Vai continuar usando até segunda ordem. Então, dito isto, eu quero mais uma vez referendar os agradecimentos. O doutor Macedo está lembrando-me sobre esclarecimentos com relação à dieta, então vamos retomar com ele.
Ele saiu do hospital com uma dieta cremosa, que é aquela dieta como se fosse papinha de criança. Hoje, devido ao fato de não haver mais distensão abdominal, ele passa por uma dieta leve, que consiste em arroz, purê de batata, legumes, um pouquinho de filé mignon grelhado, quer dizer, mais uma dieta um pouco mais evoluída, que dá mais liberdade a ele, mais, vamos dizer assim, autonomia a ele durante uma viagem. Porque a dieta cremosa, ela é pouco calórica, essa é um pouco mais calórica, vai facilitar as condições dele durante a viagem. Só uma pergunta, com licença, Luciana Amaral, repórter do UOL. Eu gostaria de saber, o custo dos exames, da passagem do presidente aqui e da viagem dos senhores de São Paulo para cá, foi pago pela presidência? Esses detalhes administrativos eu pediria, Luciana, que você enviasse a chefia de gabinete da presidência naquilo que toca o presidente e a rede DOR naquilo que toca o hospital. Porta-voz, doutor, eu queria fazer uma pergunta, Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta ao porta-voz, não sobre a questão do estado clínico do presidente, mas é que o governo ainda não se manifestou em relação à questão do líder do governo ontem, o senador Fernando Bezerra, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal e chegou a colocar o cargo à disposição. O presidente já avaliou essa situação, o presidente vai aceitar, enfim, vai tomar alguma atitude, já decidiu se vai tirá-lo da liderança ou ele vai permanecer lá? Muito obrigado. Eu que agradeço. O presidente, neste momento, não comentará os fatos relativos a essa operação que você nos avançou. Ele tem o foco direcionado exclusivamente à ida a Nova York, onde ele vai, como eu já disse anteriormente, vai fortalecer a posição do Brasil perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, vai falar com o coração, como ele ontem mesmo ratificou por meio da live, vai apresentar as questões ambientais, enfim. O presidente hoje tem foco, o foco é Nova York. Nova York é importante para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa sociedade. Essa é uma questão que ele vai abordar, se assim o considerar, no retorno da viagem. Bom dia, porta-voz Raquel Porto Alegre da Globo News. Eu gostaria que o senhor só esclarecesse, o senhor falou em 7 dias para o retorno do presidente para uma nova avaliação. Será aqui também a avaliação similar a essa de hoje? O que está previsto para daqui a 7 dias, por favor? Realização apenas de exames. Quer dizer, provavelmente a gente não viria aqui na semana que vem, mas o doutor Ricardo Camarinha, que é o médico da presidência, já está alinhado conosco para refazer exames quinta-feira que vem, inclusive para verificar a recuperação dele, tendo em vista uma viagem longa que ele vai fazer aqui mesmo. Ele viria fazer os exames aqui, quinta que vem, e ele passa para nós os exames e a gente verifica se a gente tem que presencialmente avaliar o presidente. Então, finalmente, muito obrigado pela presença de vocês, pelo acompanhamento da situação clínico-médica do nosso presidente. E, mais uma vez, eu quero agradecer à Rede DOR, por meio do Dr. Macedo, que é o capitão desta equipe, pela espetacular recuperação do nosso presidente, deixando-o pronto para entrar no campo como um dos titulares, se não o capitão da equipe maior do governo do Brasil. Obrigado para vocês, paz e bem. Esta foi a manifestação do porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, e também do médico do presidente da República, o doutor Antônio Luiz Macedo, que falou sobre a situação de saúde do presidente Jair Bolsonaro, portanto, confirmada a viagem a Nova York no próximo dia 23. Bolsonaro deve tomar alguns cuidados dentro do avião, durante a viagem também na dieta, na alimentação, mas vai sim viajar a Nova York. A gente vai para um rápido intervalo, mas o Jornal da Manhã, segunda edição, volta já, não sai daí. Jovem Pan News. Fala galera que tá assistindo a Jovem Pan, tudo bom? Eu sou o Pedro do canal Bookster e hoje eu vim dar uma dica para vocês de 3 livros para quem quer conhecer um pouco mais da literatura latino-americana. E o primeiro deles é do autor Mário Vargas Llosa, que é um autor peruano, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura já.
E aqui no A Festa do Bode, ele vai trazer de uma forma muito interessante um pouco da história da ditadura na República Dominicana. Então é um livraço, fica aí a dica. O segundo, do Gabriel Garcia Marques, autor colombiano, também vencedor do Prêmio Nobel de Literatura e é um dos meus autores favoritos. E aqui eu dou a sugestão do Crônica de uma Morte Anunciada, que não é nenhum dos 2 livros mais famosos dele, que são 100 Anos de Solidão e Amor nos Tempos de Cólera. E aqui no A Crônica de uma Morte Anunciada, a gente vai ter, de uma forma, um livro bem rápido de se ler. O Gabriel Garcia Marques é muito bom em contar histórias. E a gente vai ver aqui a história do Santiago, que desde a primeira página do livro a gente já sabe que ele vai morrer. Então é um livro bem instigante, eu recomendo bastante. E o terceiro livro é o A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, uma autora chilena muito renomada, com diversas obras já publicadas. E nesse livro ela vai tratar da saga de uma família desde o início do século XX até os dias de hoje. E é um livro muito bem falado e eu recomendo bastante. Bom, então espero que tenham gostado aí das dicas para conhecer um pouco mais a literatura latino-americana. Mais dicas de livros e como ler mais lá no canal Bookster. Boas leituras! Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte. Com Porto Seguro Auto, você escolhe uma das opções em caso de imprevisto com seu carro. Ao acionar o seguro, basta informar sua preferência e seguir sua rotina como você achar melhor. Consulte seu corretor ou acesse portoseguro.com.br/auto. Porto Seguro. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. E tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Em São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a Operação Lava Jato vai continuar, mas com menos intensidade. Quem traz os detalhes dessa história é a repórter Nani Cox. Em meio a questionamentos sobre o futuro da Lava Jato, o vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quinta-feira que a operação vai continuar, mas com menos intensidade. Durante evento com empresários em São Paulo, Mourão afirmou que as investigações vão perdendo força à medida que não há nada mais a ser desnudado. O vice-presidente reconheceu a importância da ação ao expor os casos de corrupção no país. Para Mourão, no entanto, os políticos e executivos envolvidos já estão sendo punidos e as empresas deveriam voltar à ativa. A empresa, uma vez tendo pago o que deve, ela tem que retornar, né, ao mercado. Principalmente a nossa questão das nossas empresas ligada à infraestrutura. Nós temos uma engenharia de renome, nós temos uma capacidade, então a empresa pagou, né, fez seu acordo de leniência, ok, então retorna para o jogo. Ao ser perguntado sobre a relação com Estados Unidos e China, Mourão disse que o Brasil poderia agir como apaziguador da guerra comercial. Que o Brasil hoje, inclusive, ele pode servir até como um atenuador dessas tensões, né? Procurando, né, nesse relacionamento com ambos os países, até facilitar uma aproximação e uma possível solução dessa guerra comercial e tecnológica que não serve para o mundo como um todo, muito pelo contrário, ela só está criando problema para todos. Sobre as reformas em andamento no país, Mourão disse que a nova Previdência deve ser aprovada até 18 de outubro. O vice-presidente completou que o país tem condições de aprovar a reforma tributária até o primeiro semestre do ano que vem. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo em todo o país com a Desirê Brandi.
Opa, daqui a pouquinho a gente sabe, então, como fica a previsão do tempo, mas a gente já sabe que vem uma frente fria aqui para São Paulo. Rio de Janeiro, máximas de 40 graus hoje, ou seja, calorão por lá. E aqui em São Paulo, apesar dessa frente fria que está chegando, vem calor também durante todo o dia dessa sexta-feira. Um bom dia para um bom happy hour depois do fim do expediente. Daqui a pouquinho a Desirê Brandt traz pra gente, então, tá pronto então? Desirê Brandt trazendo as informações do tempo hoje para todo o Brasil. Por enquanto, o tempo segue firme no interior do Brasil e em São Paulo, mais uma vez o sol aparece e garante o calorão. Só que tem uma frente fria no sul do país que está cada vez mais perto de São Paulo. Então, atenção, porque especialmente entre a tarde e a noite, tem previsão para pancadas de chuva em grande parte do estado. Mas antes disso, o calor está garantido. Hoje a máxima chega aos 35 graus. Agora, amanhã, sábado, não tem jeito. O tempo fica mais nublado, com chuva, principalmente entre a capital paulista e o litoral, e a temperatura deve diminuir. A máxima não vai passar dos 24 graus na capital paulista. O domingo também vai ser um dia de muita nebulosidade, chuva na faixa leste do estado e a temperatura continua a cair. Mal deverá passar dos 20 graus na cidade de São Paulo. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brandt da Somar Meteorologia. É com vocês, os estúdios da Jovem Pan. E vamos agora com o destaque do repórter Marcelo Matos. Investigado por esquema de candidaturas laranja no PSL de Minas Gerais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se sente confortável no cargo após ser investigado desde fevereiro, num caso que levou à primeira crise ao governo Bolsonaro com a demissão do ministro Gustavo Bebiano. A questão, ela já está foi e está sendo investigada pela Polícia Federal. O que eu posso dizer é que eu tenho a minha consciência 100% tranquila em relação aos meus atos no partido em Minas Gerais. Portanto, não há o que temer. Vamos aguardar a conclusão do inquérito da Polícia Federal. Estou otimista por saber que agir estritamente dentro da legislação eleitoral do nosso estado. No início de setembro, Marcelo Álvaro Antônio adiou mais uma vez sua ida ao Congresso Nacional, mas garante estar à disposição da Comissão de Transparência do Senado Federal. Nessa semana, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu cassar toda a coligação de vereador de Valença do Piauí na eleição de 2016 pelo uso de laranjas. O presidente do PSL de Minas Gerais e eleito deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio, é acusado de preencher vagas obrigatórias de mulheres 30% com candidaturas laranja. E vamos agora a Brasília conversar com José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Salve, Marcela. Muito bom dia a todos. Olha, Marcela, nós já falamos aqui sobre a reação do Senado à operação de ontem da Polícia Federal, que vasculhou gabinetes da Câmara e do Senado Federal, inclusive a liderança do governo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi comunicado pelo ministro Sérgio Moro horas antes da operação. E ele não reagiu, mas depois os líderes disseram que era preciso dar um ar de que os senadores ficaram assustados. E aí a turma do Chá das 5, que são como são chamados aqui os senadores corporativistas, reagiram forte e exigiram do presidente do Senado uma palavra contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que autorizou a operação da Polícia Federal contra a indicação do Ministério Público Federal. Foi assim que o presidente do Senado disse que não poderia acontecer uma operação assim, principalmente na liderança do governo, por atos pretéritos. Este palavreado do poder é normal para tentar confundir a opinião pública, como se pretérito fosse um termo que inocentasse ou anistiasse crimes anteriores. Não é bem assim. Realmente, a pressão é para dar uma resposta política contra o ar de normalidade que estas operações ganharam no Congresso Nacional. Marcela, eu me lembro pela primeira vez de uma operação parecida na Câmara dos Deputados, onde houve uma reação sem limites. Os seguranças, que são policiais legislativos, Polícia Constitucional, reagiram, não queriam deixar entrar a Polícia Federal. Houve troca ali de carteiradas, a Polícia Federal ameaçou prender
os seguranças da Câmara, que são policiais federais legislativos, por interrupção de atividade ou por obstrução da justiça, e foi uma confusão. A situação entrou numa normalidade tamanha, que várias operações, que agora já existe um protocolo e todo mundo sabe exatamente como agir. A Polícia Federal chega, já cumprimenta o policial legislativo, que está esperando na portaria, acompanha os policiais, fazem ali um isolamento no gabinete, aguardam o trabalho. Caiu numa normalidade que os senadores não querem que isso continue, ou seja, que seja normal uma operação assim. Não é normal. Não é possível imaginar que seja normal que a Polícia Federal vá ao gabinete de um líder do governo vasculhar as intimidades do poder ali, de ofícios, de relação dele com os outros ministérios. Então, isso não é normal. Mas, para que isso não seja normal, é preciso uma ação antes, que os senadores e que os senhores deputados não pratiquem crimes. É isso que é normal. É isso que deve ser preservado, né? E não a tentativa de blindar o Congresso Nacional. Então, Marcela, a reação do presidente do Senado foi uma pressão dos senadores do Chá das 5, ou seja, do grupo corporativista do Senado Federal, que está sendo agora pressionado pelo Muda Senado. É um grupo de senadores ali de 20 parlamentares que querem mudar os hábitos por aqui. É isso, Zé Maria, não poderia ter sido mais esclarecedor, né? Evite as suspeitas para não ter esse tipo de chateação lá no Senado. Obrigada, viu, Zé Maria, pelas suas informações direto de Brasília. Um bom trabalho para você. Perfeito. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Bom dia. E diante dos rumores sobre a desindexação, o Ministério da Economia afirmou nesta quinta-feira que o salário mínimo continuará sendo corrigido pela inflação. A reportagem é de Camila Yunis. O Ministério da Economia afirmou nesta quinta-feira que tanto o salário mínimo quanto o benefício de prestação continuada permanecerão sendo corrigidos pela inflação. O esclarecimento da pasta, por meio de sua assessoria, veio em razão das declarações dadas mais cedo pelo secretário especial adjunto da Fazenda, Esteves Colnago. Durante a abertura de um seminário em Brasília, Colnago falou sobre o tema. Ele lembrou que os gastos indexados são, por lei, automaticamente corrigidos por um índice como a inflação. Com o atual cenário de crise fiscal e dificuldade orçamentária, que prevê um déficit de até 139 bilhões de reais este ano, defensores da desindexação argumentaram que a medida poderia melhorar o caixa do governo. No início da semana, a equipe econômica de Paulo Guedes já havia cogitado a possibilidade de retirar da Constituição a obrigatoriedade do salário mínimo ser reajustado pela inflação. O secretário Esteves Colnago lembrou que qualquer medida de congelamento teria que tramitar no Congresso através de uma PEC, mas disse que o governo ainda não se decidiu se vai levar a ideia adiante. Entre os itens que poderiam ser desindexados, Colnago lembrou o salário mínimo e o BPC, mas o Ministério já descartou essas alterações. E Benny Gantz rejeita a proposta de Benjamin Netanyahu e diz que pretende ser premier de Israel. Destaque internacional do repórter Matheus Meirelles. Líder da oposição rejeita a proposta de Benjamin Netanyahu e diz que pretende ser o primeiro-ministro de Israel. Nesta quinta-feira, o premier convidou o principal rival, o ex-general Benny Gantz, para se juntar em uma ampla coalizão de governo. O opositor, porém, disse que só aceitaria uma coalizão se liderasse o futuro governo, para expressar a vontade do povo e honrar as promessas feitas. Antes, Netanyahu chegou a fazer um apelo ao adversário. O premier afirmou que o país espera dos dois a demonstração de responsabilidade na busca por cooperação. Trata-se de uma mudança de tom de Netanyahu, que na quarta-feira mandou indiretas a Gantz, sugerindo uma coalizão do adversário com partidos árabes. O grupo, que tem criticado o premier por prometer anexar partes da Cisjordânia, ficou em terceiro lugar nas eleições. Já o partido de Gantz, azul e branco, conquistou 33 cadeiras, uma a mais que o Likud, grupo de Netanyahu. Caso consiga se manter no poder, o premier chegará ao 6º mandato, 5º consecutivo. Após os resultados da eleição, Benjamin Netanyahu anunciou que não participará da Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos.
Assustados com a violência, os motoristas de aplicativos vão participar na semana que vem de uma audiência pública para discutir a segurança da categoria na Assembleia Legislativa de São Paulo. Detalhes com Natasha Mazaro. Os últimos assassinatos de motoristas de aplicativo levantaram um debate sobre a segurança da categoria. Em menos de uma semana, a Grande São Paulo registrou pelo menos 3 mortes de motoristas durante o trabalho. No último caso, Elvis Souza Leite foi enforcado com um cinto de segurança do carro em Itaquaquecetuba. Outros 2 assassinatos ocorreram no domingo, um na capital e outro em Diadema, no ABC. Nos 3 casos, as vítimas foram mortas durante tentativas de assalto. Maurício Lima trabalha como motorista de aplicativo há 3 anos. Ele conta que há 3 semanas quase foi assaltado. Fui chegando próximo do ponto onde teria uma passageira, me esperando. Aí, de repente, eu olho, vem uns 4 moleques assim correndo na direção do meu carro. E aí eu nem pensei 2 vezes. Um deles deu para ver que estava armado. E aí eu nem pensei 2 vezes. Eu já estava com a marcha engatada, eu dei um pinote. Maurício usa um aplicativo que alerta sobre áreas perigosas. Além disso, ele adotou outras medidas para tentar se proteger contra a violência. No momento em que toca uma corrida, eu analiso se o pagamento é em dinheiro ou se é em cartão. E aí eu junto as 2 coisas, a região onde eu tô, se o pagamento é em dinheiro, ou seja, não tem um cartão de crédito cadastrado, o risco é maior. E aí é uma análise bem rápida que os motoristas todos têm que fazer. Quem costuma usar transporte por aplicativo alguma vez na vida já ouviu um motorista contando um relato de assalto durante uma corrida. E segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a sensação de insegurança no trabalho vem crescendo. O vice-presidente da entidade afirma que um estudo feito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública aponta que a cada 2 horas, um motorista de aplicativo é assaltado no estado. Marlon Luz pede às autoridades uma atenção maior para a categoria e sugere algumas soluções que poderiam ser adotadas imediatamente. As 2 medidas mais rápidas e eficientes que podem ser feitas pelas autoridades, pelo governo, pela Prefeitura de São Paulo especificamente, retirar a exigência desse adesivo. E pelo lado dos aplicativos, um cadastro mais apurado, talvez pedindo fotos de documentos ou coisa parecida, para que tenha mais certeza de quem está ali fazendo a chamada no aplicativo. Para a categoria, o adesivo no painel do carro chama muito a atenção e os motoristas viram alvos de criminosos. O coronel reformado e ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva, afirma que apesar da vulnerabilidade dos motoristas de aplicativo, ainda não há motivo para o pânico. Os motoristas de aplicativo não estão tão ameaçados assim. Eles têm uma vulnerabilidade básica, que é o fato de poderem ser chamados para qualquer local e qualquer hora. Mas vamos levar em consideração que nós tivemos 3 casos numa semana, bastante grave, de fato, mas dessa semana ocorreram mais de 2 milhões de corridas de aplicativo na região metropolitana de São Paulo. O especialista afirma que medidas como reforçar a segurança nas áreas mais perigosas para os motoristas e uma resposta rápida e eficiente da polícia para os casos de assassinato podem ajudar a diminuir os crimes. Na semana que vem, integrantes da Associação de Motoristas de Aplicativos participarão de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir a segurança da categoria. E a mineradora Vale foi condenada a pagar 12 milhões de reais aos familiares de 4 vítimas da tragédia de Brumadinho. Reportagem de Renan Porto. A Justiça de Brumadinho condenou a mineradora Vale a indenizar em quase 12 milhões de reais os familiares de 4 vítimas do rompimento da barragem Córrego do Feijão. Essa é a primeira sentença em ação individual movida contra a Vale por conta da tragédia que aconteceu no dia 25 de janeiro. As vítimas em questão são os irmãos Camila e Luiz Taliberti Ribeiro da Silva e Fernanda Damian de Almeida, que estava grávida de Luiz Taliberti. Na decisão, o juiz Rodrigo Heleno Chaves, da 2ª Vara Civil de Brumadinho, entendeu que o filho que estava por vir seria uma 4ª vítima. Para o magistrado, a responsabilidade da mineradora é objetiva, em razão da aplicação da teoria do risco de atividade econômica, que conta no artigo 927 do Código Civil. O juiz entendeu que o grupo deve ser reparado pelo dano moral e que o valor da indenização deve abarcar também os danos psicológicos causados pela morte dos parentes.
A ação de indenização foi ajuizada por Helena Taliberti, a mãe de Camila e Luiz Taliberti e avó do bebê. De acordo com o levantamento da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, o número de mortos na tragédia chega a 249. Outras 21 pessoas seguem desaparecidas. E o Ministério da Educação classificou como irresponsável a proposta apresentada pela deputada Dorinha Rezende do DEM para o novo modelo de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. De Brasília, quem traz os detalhes, Levi Guimarães. O Ministério da Educação se disse contra a atual versão da proposta que define o novo modelo do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O texto apresentado nesta semana pela relatora, a deputada Dorinha Rezende, do DEM, prevê que a longo prazo 40% da verba do fundo venha da União. O governo defende que esse montante seja de até 15%. A lei atual prevê 10%. Para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a proposta que tramita na Câmara é irresponsável do ponto de vista fiscal. Qual é o impacto? Estamos falando de quase R$1 trilhão em 10 anos. Isso significa uma coisa: ou o Brasil quebra, ou a gente aumenta imposto. O Brasil não vai quebrar. E o governo Bolsonaro não vai aumentar imposto. O Congresso tem até o final do ano que vem para aprovar uma nova lei para o Fundeb, cujo atual modelo se encerra em 2020. O fundo é repassado anualmente do governo federal para as secretarias estaduais e municipais investirem na educação infantil, ensino fundamental e médio. Na proposta da deputada Dorinha, para se alcançar os 40% da verba da União, seriam utilizados 3/4 do faturamento total com royalties de extração mineral, de petróleo e gás. Para o ministro Abraham Weintraub, o cálculo gera riscos, pois o preço de bens como o petróleo é volátil e pode mudar ao longo dos anos. Segundo ele, cálculos do Ministério demonstram que a proposta inicial do MEC de 15% é suficiente para custear os alunos de forma satisfatória. Nós apresentamos a nossa proposta e estamos abertos ao diálogo com o parlamento. Vamos achar uma solução. Estados e municípios não vão ficar sem os recursos. O governo ainda não descarta a possibilidade de enviar um texto próprio ao Congresso Nacional. Existem mais 2 propostas em tramitação no parlamento com valores para o novo Fundeb, mas nenhuma delas com um montante tão alto quanto o relatado pela deputada Dorinha. Segundo a consultoria legislativa da Câmara, o impacto para a União seria de 279 bilhões de reais em 10 anos. De Brasília, Levi Guimarães. Vamos agora a um rápido comercial, voltamos já já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Olá. Com a internet, nós podemos acessar qualquer tipo de informação em poucos segundos, inclusive sobre saúde. Agora, divulgar conteúdo sobre saúde online é extremamente útil para educar a população sobre causas, prevenção, tratamento de várias doenças. Mas, por outro lado, facilita a prática do autodiagnóstico. Para algumas pessoas mais sensíveis às questões de saúde, a internet pode ser uma fonte inesgotável de angústia e ansiedade. Inclusive, alguns pesquisadores têm estudado o hábito de consultar frequentemente sintomas de doenças na internet. E a esse tipo de transtorno batizaram como cibercondria. Atinge aproximadamente 1 a cada 3 pessoas que acessam informações sobre saúde online. Embora ainda não esteja nos manuais diagnósticos, os estudos sugerem uma associação entre a cibercondria e a depressão. De acordo com os pesquisadores, a principal motivação das pessoas que sofrem desse transtorno é a necessidade de segurança. O problema é que nem todas as informações encontradas na internet são confiáveis. A gente tem que ter isso em mente. O grande volume de informações, que muitas vezes são contraditórias, só vai aumentar a sua angústia. E apesar disso, a pessoa continua procurando informações sobre seus sintomas e criando uma
teia de crenças disfuncionais. Com isso, o que acontece? Ela interpreta um sintoma simples como problema médico grave. E depois de um tempo, a pessoa entende o excesso de preocupação como algo até necessário para o seu bem-estar. Não consegue ficar sem acessá-las. Se por um lado a internet democratiza o acesso à informação, a qualidade desse conteúdo nem sempre é boa. Por isso é importante você estar atento às fontes que consultamos e mesmo as informações mais confiáveis não substituem a avaliação criteriosa feita por um médico. Então é importante dizer que, para mais informações, ou até mesmo se você tiver alguma dúvida, sugerir um tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br, ou acesse no YouTube/SaúdeJP todo o conteúdo que nós abordamos aqui. Até a próxima! Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. E mais cedo, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, concedeu uma entrevista coletiva para atualizar o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanhou essa coletiva foi a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Fala conosco agora ao vivo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcela. Bom dia também aos ouvintes. Olha, o porta-voz fez questão de ressaltar que o presidente está bem pronto para o combate. Foram as afirmações do porta-voz aqui da Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro, ele se submeteu a uma bateria de exames com a equipe médica que veio aí de São Paulo para avaliar o presidente antes da viagem a Nova York na próxima segunda-feira, onde o presidente vai participar da Assembleia Geral da ONU. A avaliação é que o presidente está bem, está se recuperando bem, uma nova avaliação vai ser feita na semana que vem. Com isso, o presidente está liberado para viajar, mas os médicos fizeram questão de deixar muito claro que precisa evitar ficar muito tempo sentado, se movimentar durante a viagem e também ficar deitado. No avião presidencial tem uma suíte para o presidente descansar, o presidente não costuma utilizar a cama durante as viagens, gosta de ficar com o resto da comitiva durante as viagens, mas a orientação agora é de que permaneça deitado, descansando, para que não tenha nenhum tipo de problema. Ele está tomando anticoagulante, isso vai continuar durante a viagem da próxima segunda-feira, viagem que foi um pouco encurtada, na verdade. O presidente vai na segunda, faz o discurso na terça, na quarta-feira retorna aqui a Brasília. Não tem expectativa de encontros bilaterais, exatamente por conta da recuperação do presidente, e tinha a previsão de uma escala em Dallas. Essa escala também não será feita, vai ser realmente um bate-volta para evitar qualquer tipo de complicação durante a viagem. O presidente chegou aqui no hospital por volta das 9h10 da manhã. Quando saiu, ainda parou lá no Palácio da Alvorada, tinha um grupo de crianças, um grupo de estudantes lá na porta. Ele fez questão de descer, cumprimentar, tirar foto com as crianças, finalizando, está bem, saúde. Tá certo, Luciana, obrigada pelas suas informações, atualizando, portanto, o estado de saúde do presidente, portanto, confirmada também a viagem a Nova York. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Bom trabalho para você aí em Brasília. Até mais tarde. Até. E de Brasília, vamos aos Estados Unidos. Agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. A aprovação da mini-reforma partidária eleitoral nesta quarta na Câmara gerou muita revolta na sociedade e uma guerra de narrativas tomou conta das redes sociais. 252 deputados legislaram em causa própria, virando as costas para o povo. Entre eles, a liderança de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que disse ter levado em conta as críticas legítimas ao projeto, mas resolveu, no fundo, ignorá-las mesmo assim. Todos aqueles acusados de isentões ou até prostitutas do centrão pelos bolsonaristas
não pouparam o Rodrigo Maia de pesadas críticas. O MBL, por exemplo, espalhou mais de um meme contra o corporativismo dos políticos, destacando a imagem do próprio Maia. Kim Kataguiri, ligado ao MBL, foi acusado por pertencer ao mesmo partido de Maia. Os mesmos que ontem diziam que partido não importa, que o PSL não é Bolsonaro e Bolsonaro não é o PSL, hoje acordaram dando maior importância ao partido. Não é incrível o foco seletivo dessa turma? No mais, os tais isentões, incluindo jornalistas difamados diariamente por bolsonaristas, criticam muito mais Rodrigo Maia do que bolsonaristas criticam Bolsonaro, o que é mais raro, convenhamos, do que encontrar um petista honesto. Mas, claro, isso é apenas outro detalhe que não pode ser lembrado para não estragar a narrativa. Portanto, vemos que muitos bolsonaristas insistem numa narrativa furada, espalhando fake news por aí. É como se os jornalistas em geral, os isentões, os liberais, todos passassem pano para tudo aquilo que Maia faz só para atacar Bolsonaro. É pura inversão ou projeção, já que são eles que passam pano em tudo que Bolsonaro faz de errado e são incapazes de elogiar o que Maia ou outros fazem de certo. Falta independência de análise a essa gente. Nenhum liberal acha que as instituições republicanas estão funcionando uma maravilha no Brasil. Eles apontam os vários defeitos, mas reconhecem que a alternativa jacobina é pior. Vários aproveitaram, inclusive, a decisão desta quarta para dar razão a Olavo de Carvalho, o guru dos Bolsonaro, ou Carlos Bolsonaro. Ou seja, parece que a fala do filho pitbull do presidente pode voltar a ser reinterpretada como golpista agora. A democracia não presta e é preciso buscar um atalho? É esse o grande perigo. Os isentões, qualquer um que não seja bolsonarista, sabem muito bem dos problemas do parlamento. Quem é Rodrigo Maia? Quem são os caciques da velha política? Mas eles também sabem que pregar a solução fora da política é temerário, um flerte suicida com o autoritarismo. Política é algo complicado mesmo. Não há espaço para narrativas binárias maniqueístas. Maia não é queridinho da imprensa, muito menos dos liberais. Mas tampouco Bolsonaro o é. E por isso os liberais criticam tanto os aspectos negativos do governo, que é quem está no poder, e também, e principalmente, o da família do presidente, que prejudica o governo. Menos espantalhos, portanto, minha gente. E neste momento acontece a convocação oficial da CBF das seleções brasileiras principal, olímpica e sub-17. Vamos conferir agora ao vivo direto do Rio de Janeiro, técnico Tite falando neste momento. Vou esperar a troca das águas aqui. Eles estão se ajeitando para começar o anúncio da convocação aí das seleções. Vamos aguardar, portanto, a fala do técnico Tite da seleção masculina, seleção brasileira. Obrigado, Moisés. Obrigado, Lívia. Juninho, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, a todos os membros aí da diretoria. Antes de passar a palavra ao Tite, só 2 recadinhos. Um do auxiliar pontual. Para esses jogos continua o César Sampaio, né, o César que esteve agora nesses últimos 2 jogos. E para os próximos 2 novamente vai ser o nosso auxiliar pontual. Para esse jogo também Quem fala agora é o Juninho Paulista, coordenador da seleção. Vamos ouvi-lo. Chefe de delegação com a aprovação do presidente Rogério. Então nós traremos um campeão mundial. Eu acho que uma das figuras mais importantes aí do nosso tetracampeonato. E aí eu tenho a honra de dizer que para esses jogos o nosso chefe de delegação vai ser o Bebeto. Beto, obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que a sua experiência, o seu conhecimento de futebol vai agregar muito a todos nós. Tá? Então, seja muito bem-vindo para os próximos 2 jogos. Vai lá, professor. A bola está contigo. Agora segue eu deixando bem claro que essa fase é uma fase de preparação, de oportunidades, atletas surgindo, importantes, jovens, para, nas competições oficiais, todos estarem
no mesmo patamar de exigência aí. Jogadores que já participaram, atletas jovens, experiências tidas, oportunidades dadas, aí não tem mais fase. Competições oficiais, o melhor nível, o melhor momento de cada um, independentemente de idade e de quanto tempo ele tenha passado dentro da seleção. Feito esse registro, goleiros, convocação Ederson, Manchester City, Santos, Atlético Paranaense, o Everton, Palmeiras. Laterais direitos, Dani Alves, São Paulo, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro, Juventus, Renan Lodi, Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real, Marquinhos, PSG, Rodrigo Caio, Flamengo, Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Lucas Paquetá, Milan, Matheus Henrique, Grêmio, Felipe Coutinho, Bayern. Atacantes, Everton, Grêmio, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Neymar, PSG, Richarlison, Everton. Ok, gente, essa é a lista para os jogos dos amistosos da data FIFA de outubro contra Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 em Singapura. O Greg e o Trípoli entregando a lista neste momento e em instantes iniciamos a coletiva. Perdão, Gabriel Jesus, Manchester City, eu engoli aqui, passei, convoquei 22, ato falha, eu olhei pro Bebeto descendo, eu falei ao presidente assim, ó, presidente, vou convocar 22 só, troquei a lista, ele me olhou assim, igual o Bebeto entrou agora. Talvez tenha sido ato falho, meu. Agora sim, os 23 convocados. 24 com o Bebeto. Desculpa. Obrigado. Bom, essa convocação do técnico Tite, que selecionou os jogadores para esses amistosos que ocorrem em Singapura no próximo mês. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes da convocação e agora vamos falar da desoneração da folha de pagamento e também mudanças no imposto de renda que devem tramitar em paralelo à reforma tributária no Congresso. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é a repórter Vitória Abel. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, do PP, afirmou nesta quinta-feira que a desoneração da folha de pagamentos e alterações no imposto de renda estão sendo discutidas pela comissão especial, mas que eventuais mudanças só devem ocorrer em paralelo à PEC 45. O deputado participou de debates sobre a reforma tributária promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a ANCHAN, em São Paulo. Segundo Aguinaldo, os dois temas devem ser analisados em projetos de lei específicos, por não se tratar de mudanças na Constituição. A PEC 45, que tramita na Câmara hoje, trata da reforma dos tributos sobre o consumo. Segundo Aguinaldo Ribeiro, a meta é definir como compensar a desoneração da folha de pagamentos sem uma nova CPMF. O que fazer para você exatamente suprir essa desoneração da folha? Nós estamos fazendo esse estudo, é exatamente o desafio que nós temos nesse momento. A possibilidade de retorno da CPMF foi inicialmente defendida pelo governo federal para compensar a desoneração da folha. Após recuo, o ministro Paulo Guedes defende agora outras alternativas. O governo Bolsonaro ainda não apresentou proposta de reforma tributária. O texto deve ser encaminhado à Câmara e pode ser anexado à proposta dos deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que ter uma comissão mista que analisa as propostas do Senado, da Câmara e do governo pode ser uma boa opção. Ter uma comissão mista que unifique o trabalho, que acelere o trabalho, que mostre unidade do Congresso, pode ser muito positivo também. Rodrigo Maia ponderou, no entanto, que independentemente da proposta que avançar primeiro, ao final, o Congresso vai aprovar uma única reforma tributária.
Fernandinho Beiramar é transferido para presídio no Mato Grosso do Sul. O traficante que estava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi levado nesta quinta-feira para a Penitenciária Federal de Campo Grande. Segundo o Ministério da Justiça, a prática é comum no sistema penitenciário federal, podendo acontecer a cada 2 ou 3 anos, dependendo do preso. Essa será a segunda vez em que Beiramar vai cumprir pena na unidade sul-mato-grossense, onde permaneceu preso entre 2007 e 2010. O ministro Luiz Edson Fachin marca julgamento de ação no Supremo que envolve o COAF. Na próxima terça-feira, a segunda turma do STF analisa o caso que envolve o deputado Aníbal Gomes, do MDB do Ceará, e o assessor Luiz Carlos Batista Sá. Segundo as defesas dos réus, a ação derivou de um inquérito baseado em relatório do COAF, enviado ao MPF sem passar por um magistrado. Em julho, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu o andamento de todos os processos no país, com dados do órgão de controle sem autorização judicial. A segunda turma do Supremo julgará na terça-feira os irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima, do MDB da Bahia. O processo se refere aos 51 milhões de reais apreendidos em um apartamento de Salvador em 2017. Ministro do governo Temer em 2016, Gedel está preso desde setembro de 2017. A turma decidirá ainda se mantém ou não a prisão de Gedel, que pede liberdade ou transferência para a capital baiana. E foi divulgado nesta quinta-feira o Censo da Educação Superior. E pela primeira vez na história, a oferta de vagas nos cursos de graduação à distância é maior do que a oferta no ensino presencial. Quem traz os dados é o repórter Vitor Brown. Pela primeira vez na história, o número de vagas oferecidas no ensino superior à distância foi maior do que nos cursos presenciais em 2018. O dado é do Censo do Ensino Superior, divulgado pelo Ministério da Educação e pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No total, foram abertas no ano passado 7.170.000 vagas remotas, contra 6.358.000 locais. Para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o avanço do EAD é um caminho sem volta. De oferta de matrículas, né? Então é a primeira vez que você tem um número maior de ensino à distância sendo ofertado do que ensino presencial. Isso eu acho que é uma tendência nacional e mundial. Isso só tende a se consolidar e ampliar. Apesar do aumento na abertura de vagas de AD, ainda há mais alunos de ensino superior matriculados nos cursos presenciais do que na modalidade à distância. Outro dado apontado pelo censo é o alto índice de desistências. Em média, só 1/3 dos estudantes termina o curso dentro do tempo previsto inicialmente, e mais da metade dos matriculados deixa a faculdade sem concluí-la. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ressalta que apesar dos índices elevados, o abandono é menor entre estudantes com um determinado perfil. É justamente no jovem pobre que pega financiamento e vai fazer uma faculdade privada. Esse jovem que está vendendo o almoço para comprar o jantar, ele escolhe direito o curso que ele vai fazer, e quando ele entra, ele leva a sério. Ao todo, 8.400.000 alunos estavam matriculados em alguma modalidade de ensino superior no Brasil em 2018. Desse total, 20% em instituições públicas e o restante na rede privada. E uma pessoa morreu, outras 8 ficaram feridas em 2 tiroteios na noite desta quinta-feira em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Vamos para Nova York conversar com a nossa correspondente, Mariana Jangiacomo. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia a todos. Mais um tiroteio em massa nos Estados Unidos e dessa vez na capital do país, na cidade de Washington, D.C. Esse tiroteio aconteceu na noite de ontem, foi ali bem perto da Casa Branca, em uma rua que fica a apenas 3 quilômetros de distância da Casa Branca. Segundo informações da polícia, 2 homens passaram atirando de dentro de um carro e atingiram pessoas que estavam na área comum de um prédio bem perto da rua. Esses homens, então, mataram pelo menos uma pessoa
pessoa e deixaram outras 5 feridas. Dessas 5 pessoas feridas, pelo menos 2 estão em uma condição bem crítica. Agora a polícia procura, né, esses suspeitos de terem cometido esses ataques terríveis em Washington. Mudando um pouquinho de assunto, continua repercutindo bastante por aqui uma reportagem divulgada pelo Washington Post que diz que um agente de uma agência de um serviço de inteligência aqui dos Estados Unidos teria denunciado o presidente norte-americano Donald Trump por uma ligação preocupante com um líder estrangeiro. Ontem o nome o país, né, desse líder não tinha sido divulgado, mas hoje foi divulgado. Então o jornal disse que se referia a ligações do presidente Donald Trump com o líder da Ucrânia. E aí o que acontece? De acordo com o jornal, o inspetor-geral das agências de serviço de inteligência aqui dos Estados Unidos teria aceitado essa denúncia e classificado a denúncia como uma preocupação urgente. E essa classificação daria então a membros do Congresso o acesso ao conteúdo das denúncias. Mas o que acontece é que os membros do Congresso dizem que não tiveram acesso até agora a esse conteúdo, então acusam o Departamento de Justiça de desrespeitar essa regra. O presidente Trump já foi ao Twitter, disse que a história é falsa e disse também o seguinte, ele disse, olha, eu sei que toda vez que eu falo ao telefone com algum líder estrangeiro, tem vários agentes do serviço de inteligência, não só dos Estados Unidos, como também do outro país, me ouvindo. Então, vocês acham mesmo que eu seria burro o suficiente para dizer algo inapropriado? E ele também acrescentou que jamais diria algo inapropriado de qualquer forma, que só quer o bem para os Estados Unidos. Então, é uma polêmica que continua chamando bastante atenção por aqui. E só para a gente terminar com uma notícia curiosa, a Marinha confirmou a veracidade, a autenticidade de algumas imagens que circularam pela internet entre 2017 e 2018, vídeos, né, dizendo que eram vídeos secretos do Pentágono que mostrariam então objetos OVNIs, objetos voadores não identificados sendo perseguidos por pilotos da Marinha. A Marinha então disse que realmente esses vídeos são verdadeiros, não classificou as imagens ali como mostrando OVNIs, mas disse que são sim fenômenos aéreos não identificados. A gente vê pelas imagens que esses objetos, eles não aparentam ter asas, nem motores, nenhuma propulsão, nenhum tipo de propulsão, então por isso que eles chamaram bastante a atenção. E a Marinha disse que as imagens foram capturadas de 2004 a 2015 por sensores infravermelhos avançados. E a Marinha também disse, olha só, que os pilotos têm que ficar alerta e informar casos de aeronaves não autorizadas, né, ou não identificadas entrando em locais controlados pela Força Aérea, pelas Forças Armadas e também nos espaços aéreos. Então, porque isso vem acontecendo realmente. Parece até coisa de filme, né, mas na verdade é real, é confirmado pela Marinha, que disse que investiga então esses fenômenos aéreos não identificados. De Nova York, Mariana Jangiacomo. A Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União reiteram a necessidade de acordos de leniência para ampliar o combate à corrupção no país. O debate ganha força em meio à tentativa de deputados de instalar uma CPI que pode questionar os procedimentos da Lava Jato. Nos últimos 6 anos foram recuperados mais de 40 bilhões de reais desviados em ações de corrupção envolvendo empresas. Durante a audiência na Câmara, nesta quinta-feira, o advogado-geral da União, André Mendonça, classificou os acordos de leniência como indispensáveis. O acordo de leniência, de modo especial, é o instrumento jurídico mais eficaz de prevenção e combate à corrupção que nós temos no nosso país. André Mendonça destacou que a AGU está trabalhando junto com a Controladoria Geral da União. O ministro-chefe da CGU, Wagner Rosário, apontou que jamais foram recuperados tantos recursos desviados por corrupção. E a gente está aí, da OCDE, e a gente está aí muito ativo e trabalhando em prol de que a política de acordo de leniência realmente traga os resultados esperados. E quando a gente fala que 11,15 bilhões para quem trabalha com corrupção, quem realmente trabalha com corrupção e luta contra a corrupção, sabe muito bem que esses números jamais foram atingidos na história do nosso país. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, defendeu um aprimoramento da lei de leniência para dar cada vez mais segurança jurídica. O integrante do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, Godofredo Dantas, avaliou que a relação entre o poder público e a iniciativa privada precisa evoluir. Nós tivemos uma
leve importante de acordos que foram celebrados, com muita competência pelos profissionais, mas um fator foi determinante para que se pudesse conseguir firmar tantos acordos de leniência. Foi o tamanho das empresas envolvidas. Godofredo Dantas aponta que o governo federal vem ajudando a criar normas para facilitar os acordos de leniência. O que dá mais retorno em recursos para os cofres da União é o combate a irregularidades em benefícios sociais e previdenciários. E o presidente do PSDB de São Paulo, Marcos Vignoli, afirma que o deputado Aécio Neves só não foi expulso do partido por conta do estatuto. Informações com Marcelo Matos. O presidente do PSDB de São Paulo afirma que após solicitar a expulsão de Aécio Neves do partido, recebeu um pedido para sua saída da legenda. Marco Vignoli participou do programa Pânico da Jovem Pan. Eu entrei aqui por São Paulo com um pedido de expulsão do Aécio do PSDB. Dentro disso, a Executiva Nacional não acatou o pedido, eu recorri ao Diretório Nacional e espero que o Diretório possa aceitar o nosso recurso. Nossa ideia é com que o partido, todas as instituições têm problemas, todas. O PSOL teve lá a deputada no Rio de Janeiro com problema, todas as empresas têm. O que nós queremos é avançar numa instituição que vá de encontro àquilo que a sociedade pede. Então todos os partidos têm, mas nós fizemos papel aqui de pedir a expulsão do Aécio. Estamos lá cobrando. O que a turma fala? O que eles falam? Foi negado a primeira vez, daí foi pedida a minha expulsão em troca. Aécio Neves se tornou réu por corrupção passiva e tentativa de obstrução judicial das investigações da Lava Jato. A acusação foi feita a partir de delações de Wesley Batista, do grupo JIF, que afirmou ter pago propina no valor de R$2 milhões ao deputado. A não expulsão de Aécio foi vista como uma derrota interna do governador João Dória, na defesa do novo PSDB dentro da disputa do comando da sigla. A Polícia Civil de São Paulo investiga o que levou um adolescente de 14 anos a dar uma facada em um professor e tentar se matar em uma escola pública da zona leste da cidade. Mais informações sobre esse episódio triste com o repórter Vitor Moraes. Um menino de 14 anos do ensino fundamental da unidade do Céu Aricanduva, na zona leste, deu uma facada em um dos seus professores e depois tentou se matar dando uma facada no próprio abdômen. O ataque aconteceu na manhã desta quinta-feira. O adolescente foi levado pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas e o professor foi encaminhado ao Hospital Estadual da Vila Alpina, na Zona Leste, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dos dois é estável. Uma colega de classe do adolescente, que não quis se identificar, contou que ele é um aluno exemplar, bonzinho, mas que na quarta-feira o garoto postou nas redes sociais que queria se matar e levar alguém com ele. Aí nisso que ele foi pra sala, aí saqueou o professor, voltou e começou a levantar a faca e falou assim: alguém me mata, alguém me mata, alguém me mata. Aí nisso ele não tava deixando ninguém sair da sala. Foi nisso que todo mundo se desesperou. Aí nisso ele falou assim: ninguém vai me matar. Aí colocou as duas mãos na faca, aí enfiou na barriga dele, ele caiu no chão. Aí todo mundo saiu correndo, descendo as escadas. Foi nisso que depois a gente ficou sabendo que ele esfaqueou o professor. Você estava na sala dele? Sim. E como que ele era, esse menino? Ele era um menino exemplar, muito bonzinho, muito bondoso. Ninguém ia desconfiar dele, ninguém esperava isso. O que levou o garoto a ter esse tipo de atitude, a polícia ainda vai investigar porque pegou as câmeras de segurança aqui da escola. O secretário municipal da Educação, Bruno Caetano, disse que agora o trabalho é acolher os professores e também as crianças da escola. A gente já deslocou imediatamente aqui uma equipe de 12 profissionais de saúde e assistentes sociais, então médicos, psicólogos, assistentes sociais que estão fazendo o acolhimento da comunidade escolar aqui por enquanto. E essa equipe vai permanecer na escola pelo tempo que for necessário e todo o trabalho de formação desses professores de apoio também será reforçado. O delegado Hélio Bressan diz que as imagens das câmeras de segurança vão ajudar a entender melhor o que de fato aconteceu. Estamos fazendo todas as investigações possíveis e seria leviandade nesse momento já dizer o que efetivamente aconteceu. Tudo será apurado, existem câmeras e há uma boa estrutura dentro do Céu de Aricanduva em que a gente vai poder saber e apurar com toda certeza o que foi que aconteceu. Por conta do ataque, as atividades dessa quinta no centro educacional foram suspensas e as aulas no Céu Aricanduva só vão voltar ao normal na segunda-feira.
E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, chorou em um evento nesta quinta-feira ao defender o fim da intolerância sexual. Rodrigo Viga. Exatamente. Para quem está acostumado com aquele estilo durão, linha dura do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, uma surpresa nesta quinta-feira. Ele estava aqui, na sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no centro do Rio de Janeiro, participando de mais uma edição do Fórum Nacional, um evento promovido pelo INAI, o Instituto Nacional de Altos Estudos. Em um dado momento, ele voluntariamente decidiu falar sobre intolerância sexual. Não sei se muita gente sabe, mas Witzel tem um filho trans. Os dois até tiveram relações conturbadas ao longo dos últimos anos, mas se reconciliaram agora em 2019. O governador do estado, Wilson Witzel, defendeu o fim da intolerância sexual e pediu para que as pessoas respeitem a opção sexual de terceiros, sem qualquer tipo de ação, reação ou agressão. Witzel foi às lágrimas quando lembrou que o filho trans chegou a ser agredido na saída do trabalho justamente por conta de sua opção sexual. Sem estimular a intolerância, né? Meu filho, por conta da opção dele, certa vez foi agredido quando saía do trabalho de madrugada, porque ele é gastrônomo, trabalhava no restaurante, foi agredido pela intolerância. Meu filho, ele é um corpo de homem, mas ele nasceu menino e ele foi agredido. Quando ele me contou, senti impotente, sem ter o que fazer, e aquilo me doeu muito. Então, nós não podemos ser intolerantes, nós temos que primar pela união. Divergências nós vamos ter sempre. Então, o emocionado governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pregando um discurso de tolerância e não a intolerância. Só para fechar, esse filho trans de Wilson Witzel hoje trabalha na prefeitura em um projeto voltado à comunidade LGBT. Mas mesmo assim, Witzel fez críticas ao prefeito Marcelo Crivella, que na Bienal do Livro tentou recolher quadrinhos que tinham uma cena, um beijo homossexual. Para Wilson Witzel, o ato de Crivella foi uma enorme, uma grande lambança. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Este é o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Gente, hoje nós vamos falar de uma coisa interessante aí, que é a alimentação e os nutrientes na saúde do cabelo. Como será que eles influenciam o cabelo? Os nutrientes são diretamente ligados ao crescimento, à queda de cabelo, à qualidade do cabelo, à textura dos fios, tá? Vamos lembrar primeiro a formação básica de um fio de cabelo. Um fio de cabelo é formado basicamente por dois materiais. Um são os aminoácidos, tá? Uma gama de aminoácidos, lisina, arginina, glutamina, uma série de aminoácidos, proteínas que se juntam para formar a queratina, para formar a cutícula e o córtex do cabelo. Segundo, o cabelo ele é formado também por minerais como ferro e zinco. Esses nutrientes são essenciais aí na nossa alimentação. Qual o segredo hoje? É buscar uma alimentação saudável e medir os teus níveis com uma certa frequência, uma vez ao ano ou uma vez a cada 6 meses. Eu costumo recomendar aos meus pacientes que façamos as medições do quanto desses nutrientes estão presentes no teu sangue, nos homens uma vez por ano e nas mulheres uma vez a cada 6 meses. Medições com exames de sangue, com exames coletados em laboratórios específicos, né? Laboratórios de coleta de exame de sangue para medição de quanto a gente tem no sangue, muito mais do que ficar corrigindo a alimentação diariamente. Nós temos uma questão
questão importante aí de absorção desses nutrientes, muito maior e mais preocupante do que a ingestão. Esses nutrientes, eles são absorvidos, sim, no intestino, e o intestino, às vezes, não é tão fiel àquilo que a gente está ingerindo. A gente pode ingerir uma quantidade suficiente de proteína, uma quantidade suficiente aí de mineral, mas eles não estão sendo absolutamente absorvidos e levados até o couro cabeludo. Então, a grande dica fica nas medições. Fazer um exame de sangue junto com um médico especialista em cabelo, um médico que tem experiência. As mulheres devem repetir essas medições de nutrientes a cada 6 meses e os homens uma vez ao ano. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Este é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia, ao vivo sempre no canal do YouTube da Jovem Pan e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11h32. Vamos às principais notícias da manhã dessa sexta-feira. É o nosso Top 10. Tragédia em Brumadinho. Polícia Federal indicia Vale Tuvisud por rompimento de barragem em Minas Gerais. Saúde do presidente. Bolsonaro passa por avaliação médica em Brasília após cirurgia para a correção de hérnia. Fernandinho Beiramar. Após 8 anos, traficante é transferido para a prisão federal de Campo Grande. Desvio de recursos. Polícia Federal aponta que verba da saúde do Amazonas bancou gastos da família do senador Omar Aziz. Operação no Rio. Polícia Civil faz operação em comunidade contra traficantes em Guadalupe, zona norte do município. Crise no Oriente Médio. Arábia Saudita inicia nova ofensiva em cidades portuárias no Iêmen. Imigração. Famílias separadas pela política migratória de Donald Trump processam os Estados Unidos. Protesto pelo mundo. Greve global pelo clima leva mais de 300 mil pessoas às ruas da Austrália. Queimadas na Amazônia. Imagem de satélite mostra a fumaça chegando aos céus do sul e do sudeste do Brasil. Flagrantes no trânsito. Multas pela lei seca crescem 33% na cidade de São Paulo só em 2019. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a soberania da Câmara ao votar a mini-reforma reeleitoral. Vamos às informações do repórter Afonso Marangoni. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que no sistema bicameral é preciso respeitar as decisões tomadas pela outra casa. A declaração foi dada nesta quinta-feira, um dia após a Câmara aprovar o texto da mini-reforma eleitoral, recolocando pontos considerados polêmicos e que haviam sido retirados pelos senadores. Em um evento em Brasília, Alcolumbre afirmou que a Câmara, quando fez as operações, fez com legitimidade. Um consenso entre deputados e senadores foi o fundo para as eleições municipais de 2020, que deve ser de 1 bilhão e 700 milhões de reais, mesmo valor da eleição de 2018. Para o presidente do Senado, o dinheiro é importante, porque é necessária uma forma de financiar a democracia. No entanto, Davi Alcolumbre voltou a defender que em um segundo momento seja discutido o financiamento privado de campanha. E autorizar que alguns setores que não tenham relação de comprometimento ou de contratos firmados com o governo sejam impedidas de doar. Então a gente pode restringir de uma maneira que setores e segmentos da sociedade que apoiam um determinado setor e apoiam um determinado parlamentar possam ter
a oportunidade de ajudar uma eleição. Nesta quinta-feira, o movimento Muda Senado, Muda Brasil, composto por 21 senadores, questionou a forma como o projeto de lei que altera regras eleitorais foi aprovado na Câmara. Segundo esses senadores, a decisão rasgou o regimento interno e desrespeitou o devido processo legislativo. Para eles, como o Senado rejeitou o projeto original vindo da Câmara, as únicas possibilidades seriam a aprovação do substitutivo apresentado pelos senadores ou a restauração do projeto original. Falando no plenário, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, disse que tratar em separado os temas como se fossem emendas supressivas é uma absurda ofensa ao Senado, à democracia e à sociedade. Álvaro Dias também disse que se o presidente Jair Bolsonaro não vetar os trechos adicionados pela Câmara, partidos que integram o movimento vão questionar a votação na Justiça. Se houver esse veto, o assunto estará encerrado. Se não houver este veto, nós vamos judicializar a questão, encaminhando ao Supremo a medida judicial cabível. Me parece ser, ainda os advogados estudam a melhor alternativa, mas me parece ser uma ação direta de inconstitucionalidade. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que o PL aprovado na Câmara é o maior retrocesso na alteração da legislação partidária desde a Constituição. O conjunto do que foi aprovado ontem é indecente. É um retrocesso em relação à lei da ficha limpa. Escancara a possibilidade para a Caixa 2 e flexibiliza normas de transparência partidária. Rede, Podemos e Cidadania já afirmaram que se o presidente não vetar os pontos, eles vão entrar na Justiça questionando a constitucionalidade do projeto. Em São Paulo, a principal feira de barcos e lanchas mostra as novidades do setor. Quem acompanhou a abertura do evento foi o repórter Marcelo Matos. Um país com 8.500 quilômetros de costa navegável e 45 mil de rios, baías e lagos, o Brasil ainda reserva um dos maiores potenciais de crescimento do setor náutico. O mercado nacional tem 120 estaleiros que produzem 3.300 anualmente, também para exportações. O São Paulo Boat Show, aberto nesta quinta-feira, apresenta desde pequenos barcos de pesca de R$30 mil a iates de alto luxo de R$10 milhões. O presidente da feira, Hernani Paciornik, avalia o potencial do setor. Eu acho que gira 500 milhões de dólares, é o número hoje no Brasil, mas era para ser 10 vezes maior que isso, 20 vezes maior. O Sul e Sudeste concentram 85% dos fabricantes. São Paulo tem 35% dos estaleiros, ressalta o secretário de Turismo, Vinícius Lumertz. Veja que a Europa tem 4.500 marinas e essa indústria ela demonstra fôlego, demonstra vontade de andar por esses mares. Por isso nós precisamos desburocratizar, construir marinas, portos turísticos. Nós precisamos ir para o mar, para os rios, para os lagos, porque o Brasil tem esse potencial. Nós estamos na principal atração da feira. Essa lancha aqui, ela tem 81 pés, tem muitos atrativos, é a primeira que é construída nesse modelo. E esse joystick aqui garante uma atracagem perfeita e muito suave, tudo computadorizado e eletrônico. Uma verdadeira casa flutuante, com 24 metros, 3 suítes e extremo conforto nos 3 pisos diferentes. Um iate fabricado em Osasco pela Intermarine, de Roberta Ramalho. Nossa fábrica conta com 50 mil metros quadrados e 6 minifábricas internas. Todos os barcos são fabricados lá dentro. Então, desde marcenaria, tapeçaria, hidráulica, elétrica, todo barco é fabricado dentro do nosso estaleiro. Entre iates de alto luxo a pequenos barcos de pesca, o Brasil tem 815 mil embarcações de lazer, com uma média bem inferior à dos demais países. Nos Estados Unidos, a relação de barcos por habitantes é de 1 para 23 e no Brasil é de 1 para 254. A Boat Show está instalada no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, até o dia 24 de setembro. E uma nova imagem do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com o rosto tingido de preto, levou o premier a fazer um segundo pedido de desculpa menos de 2 dias. Renan Porto traz os detalhes. Foram divulgadas nesta quinta-feira
Novas imagens que mostram o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com o rosto pintado de preto, fazendo o chamado blackface, uma prática considerada racista. Dessa vez, uma emissora canadense obteve o vídeo dos anos 90, em que o primeiro-ministro aparenta estar não só com a cara pintada, mas também com braços e pernas. Na última quarta-feira, surgiu nas redes sociais uma imagem de 2001, quando Trudeau compareceu com blackface a uma festa fantasia, em uma escola em Vancouver, vestido do que chamou de Aladdin. Na época, o primeiro-ministro era um professor de 29 anos. Na quarta-feira, Trudeau pediu desculpas pelo ocorrido, dizendo que deveria ter sido mais cauteloso na época. Durante o pronunciamento, ele chegou a revelar que já havia feito blackface antes, em um show de talentos na escola, quando interpretou a música Banana Boat Song, que ficou famosa na voz de Harry Belafonte, um artista negro. A repercussão dos 3 gestos racistas levou o primeiro-ministro a voltar a público nesta quinta-feira para pedir desculpas mais uma vez. Ele afirmou que, na época, por causa dos privilégios que tinha, não era capaz de reconhecer o quão doloroso o comportamento podia ser. O primeiro-ministro chegou a confessar que não sabe exatamente quantas vezes usou o blackface na vida. Trudeau iniciou há uma semana a campanha para a reeleição. Ele se apresenta ao eleitorado como um defensor das minorias étnicas do Canadá. O termo blackface surgiu para descrever os atores brancos que interpretavam papéis de negros no teatro. O espaço era proibido para negros até meados do século XX. O parlamento austríaco aprovou uma resolução que obriga o governo federal a vetar o acordo firmado entre a União Europeia e Mercosul. O destaque internacional com a repórter Nani Cox. O parlamento da Áustria aprovou uma resolução para barrar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A moção foi discutida na Câmara Baixa do Legislativo austríaco, mas tem que ser seguida pelo governo federal. Apesar de não ter sido confirmado o motivo do veto, os parlamentares citaram as queimadas na Amazônia durante os debates. A decisão foi tomada às vésperas das eleições no país, o que ainda pode modificar a composição do parlamento. O presidente francês Emmanuel Macron também tem se manifestado contrário ao acordo por causa dos incêndios. Em agosto, Macron acusou o presidente brasileiro Jair Bolsonaro de mentir sobre a questão climática durante o encontro do G20 no Japão. Como consequência, os franceses disseram que vão votar contra o Mercosul. O professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, explicou que acordos como esse tendem a gerar resistência de algumas partes. Que é importante que nós não caiamos nas armadilhas criadas pelos grupos de interesse. Então, é preciso muito cuidado naquilo que nós falamos com relação aos outros chefes de governo, aos chefes de Estado. O professor Marcos Vinícius de Freitas também acredita que a provável eleição da chapa kirchnerista na Argentina vai desacelerar o andamento do acordo. O governo brasileiro minimiza o veto do parlamento austríaco à assinatura de acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. A reação oficial é que se trata de um jogo que ainda está sendo jogado e, portanto, não tem efeitos imediatos. A Áustria para as eleições parlamentares no final fará as eleições parlamentares no final do mês, que pode resultar numa postura diversa sobre essa questão. A proposta teve o partido de todos os partidos, com exceção dos liberais, que apoiam o acordo com ressalvas. Fumaça de incêndios na Amazônia são registradas novamente nos céus do Sudeste. É do sul do país também. Imagens de satélite mostraram que os ventos úmidos desta quinta-feira voltaram a trazer fuligem de queimadas para os estados de São Paulo e Paraná. A fumaça chegou a encobrir diversas cidades. Em agosto, o fenômeno em maior intensidade foi registrado na capital paulista, quando partículas das queimadas se misturaram com uma frente fria, transformando o dia em noite. Gleisi Hoffmann diz que petistas que venceram a Mega Sena não precisam dar dízimo ao partido, mas que doações são bem-vindas. Pelo Estatuto do PT, os membros têm de contribuir com 2% a 20% do salário para ajudar na manutenção da legenda. No entanto, conforme explicou a presidente da sigla, nesta quinta-feira, o prêmio conquistado pelos filiados não entra na regra. Ao todo, cada um dos apostadores do bolão da Mega Sena deve receber R$2.500.000 de um prêmio total de 120 milhões.
E o estado de São Paulo registra, em média, 84 acidentes de trânsito com pelo menos um ferido por dia. Mais informações com a repórter Larissa Coelho. Entre janeiro e agosto deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 94 mil acidentes de trânsito com pelo menos um ferido. Foram cerca de 16 ocorrências por hora nas vias municipais e rodovias. A média é de uma morte a cada 27 acidentes. O balanço vem de um novo banco de dados do Infociga, divulgado nesta quinta-feira pelo governo do estado. A plataforma que antes só registrava o número de mortes, agora também contabiliza o número de acidentes não fatais. Só na capital paulista, em 8 meses, foram registradas mais de 20 mil ocorrências com pelo menos uma pessoa ferida. A média para a cidade é de uma morte a cada 36 acidentes. As colisões são as causas mais frequentes, responsáveis por 56% das ocorrências. Em seguida, vem os atropelamentos, representando 17% dos acidentes. Os dados da capital levam em conta vias municipais e rodovias que passam pela cidade. Os dados reúnem boletins de ocorrência das polícias civil, militar, rodoviária estadual e federal, além do Corpo de Bombeiros. Nós vamos agora voltar ao Rio de Janeiro para falar com o repórter Rodrigo Viga, ele que acompanhou a convocação da seleção brasileira. Bom dia, Viga. Tudo bem, Marcela? Tudo certo. Quais as novidades por aí? Tem fudúncio, tem que ir pro no ar, viu? Porque dois clubes brasileiros, na verdade, clubes brasileiros foram desfalcados, vamos dizer assim, né? Jogadores de clubes brasileiros estão sendo chamados pelo técnico Tite para amistosos lá no Caixa Prego. Sabe onde é que é o Caixa Prego, minha cara Marcela? Não sei. É lá longe, lá em Singapura. Ah, ótimo. País desenvolvido e coisa e tal, desenvolvimento, muita tecnologia, muito investimento. Mas Singapura não é logo ali, né, minha cara Marcela? É longe. Isso afeta toda a logística, tem que fazer escala em Dubai para depois jogadores que saem do Brasil, na comissão técnica, para depois chegar lá em Singapura. O Juninho, que é o coordenador técnico, disse que já faz parte de uma adaptação, de um período de adaptação do Brasil para a Copa do Mundo do Catar. Pelo amor de Deus, a Copa do Mundo do Catar, quando é que é, minha cara Marcelo? 2022, né? Então, peraí, não significa dizer que o grupo que agora está sendo chamado vai estar naquela seleção que vai defender as cores do Brasil, assim esperamos, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo em 2022. É aquela história de entregar para uma empresa internacional a negociação de jogos da seleção brasileira. Mas vamos ao que interessa. Jogadores do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro convocados, foram Rodrigo Caio e Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogadores do Grêmio chamados o Matheus, conhecido como Mateuzinho, e também o Everton Cebolinha. Do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, foi chamado o goleiro Everton. E um outro goleiro também, é uma novidade nessa lista do técnico Tite, campeão da Copa do Brasil, goleiro Santos do Atlético, agora cheio de pompa, né, com um TH paranaense. Quer saber a lista, Marcelo? Vamos aos nomes ou não? Vamos aos nomes. Goleiros. Cássio ficou de fora. Será que é por conta do glu-glu, daquele peru que ele tomou no final de semana, hein? Contra o Fluminense? É possível. Goleiros: Ederson do Manchester City, Santos do Atlético do Paraná e Everton do Palmeiras. Agora sim, a CBF aprendeu a fazer lista de seleção brasileira. Laterais: Daniel Alves do São Paulo, está jogando como meio. O Tite me disse que já ligou para o Daniel Alves para saber se tem algum problema, ele disse que não. E Danilo da Juventus de Turim, da Itália, o homem que joga com o Cristiano Ronaldo. Os jogadores para a lateral esquerda: Alexandro, jogador da Juventus de Turim, também da Itália, e Renan Lodge, que jogou no Atlético do Paraná e hoje é atleta do Atlético, de outro Atlético, só que o Atlético de Madrid, lá na Espanha. Jogadores para um miolo de zaga: temos o Rodrigo Caio do Flamengo, Thiago Silva e Marquinhos do PSG e Éder Militão do Real Madrid da Espanha. Jogadores de meio de campo, minha cara Marcela, anota aí, caneta e papel na mão, tá? Arthur lá. Do Barcelona, Casemiro, que você admira muito, eu sei, do Real Madrid, Fabinho, que joga no Liverpool da Inglaterra, Lucas Paquetá, que é reserva, hoje é banco no Milan da Itália, jogador do Flamengo, Matheus Henrique, o Mateuzinho do Grêmio, além de Felipe Coutinho, que agora defende as cores do Bayern de Munique da Alemanha. Para o comando de ataque, o técnico Tite chamou Roberto, sorriso bonito esse rapaz, Roberto Dentaca Firmino, Everton Cebolinha,
Gabriel Barbosa, que é o Gabigol do Flamengo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 30 gols em 40 jogos na temporada. O Gabriel Jesus, que volta depois de cumprir suspensão, né? Depois da confusão que se meteu na Copa América. Tem também o Richarlison, que joga no Everton, na Inglaterra. O Gabriel Jesus joga no Manchester City. Tá faltando aquele nome que você sabe que tá na lista sempre, né? Neymar, o menino Ney do Paris Saint-Germain, que tentou sair de Paris, voltar para Barcelona, mas não deu certo. Perguntei para o Tite: Tite, não te preocupa o fato de um jogador que você diz que joga impulsionado, que tem como combustível a alegria, estar triste no Paris Saint-Germain? Ele disse: não, aqui na seleção brasileira ele está feliz e está de bem com a vida. Essa é a lista dos 23 convocados que o Tite acabou esquecendo. Ele anunciou toda a lista, depois esqueceu, viu, minha cara Marcela, de anunciar o nome do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus quase ficou fora da lista vocalizada, mas estava na lista impressa e encaminhada aos clubes, minha cara Marcela. E você, Viga, gostou da lista? Gostou da convocação? Olha, ele chamou bons nomes, bons atletas. Se for falar com o coração, né? Aí vai ter gente falando assim: chamou 2 jogadores do Flamengo e coisa e tal, tá prejudicando o líder do Campeonato Brasileiro. Enfim, há uma interferência, porque quem for convocado, quem foi convocado agora e quem joga no futebol brasileiro vai perder pelo menos 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Agora, acho que no todo é uma lista melhor do que a anterior para os amistosos contra as seleções de Colômbia e de Peru, porque eu, sinceramente, não via justificativo para chamar Samir, jogador muito mediano, que atua no futebol italiano, começou aqui no Flamengo, o próprio Jorge dos Santos. Enfim, acho que houve um upgrade, houve uma melhora nesta lista do técnico Tite. Agora, as reclamações, preparem-se, integrantes aqui da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, a CBF, porque a torcida já está cornetando, porque o Tite está desfalcando clubes que estão na ponta da tabela disputando o título brasileiro. Flamengo, Palmeiras e o próprio Grêmio. Mas, nitidamente, o mais prejudicado foi o Flamengo, perdeu aí para 2 rodadas do Campeonato Brasileiro com a convocação do zagueiro Rodrigo Caio, jogou no São Paulo, né? E Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol, que jogou no Santos até o ano passado, minha cara Marcela. Tá certo, Viga. Obrigada aí pelas suas informações. Bom trabalho para você. Para você também. Um dia você vai no Caixa Prego, tá? Grande abraço. Então tá bom, Viga. E olha só, os deputados de Pernambuco organizarão um seminário sobre o saneamento básico na Assembleia Legislativa do Estado na semana que vem. Reportagem de Matheus Meirelles. Na semana que vem, deputados federais de Pernambuco organizam um seminário sobre o marco legal do saneamento básico na Assembleia Legislativa do Estado. O evento faz parte da agenda de debates sobre o projeto de lei 3.261 de 2019, que altera a legislação sobre tratamento de água e esgoto. Entre os assuntos de maior discussão está a participação da iniciativa privada nos processos de concessão. O diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, Marcos Vinícius Neves, estará no seminário na próxima segunda-feira. Para ele, o momento é de se promover união em torno do assunto. O saneamento ele tem uma série de ações a serem executadas, a serem desenvolvidas, que não é permitida a exclusão de ninguém. Há necessidade, inclusive, de nós, empresa pública, nos associarmos a empresas privadas para que possamos avançar, acelerar essa chegada e muitas vezes o ganho de eficiência que nós temos aqui com essa associação e a sobra de recursos que eu deixo de investir porque o privado vem trazendo também recursos nesse processo, nós possamos direcionar para aquelas comunidades muitas vezes que o privado não tem interesse. Marcos Vinícius Neves participou nesta semana da 30ª FENASAM, a maior feira do setor na América Latina. Quem também esteve lá foi Geraldo Melo Correia, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele acredita que o setor privado pode contribuir no processo de tratamento de água e esgoto. Primeiro, pela situação fiscal do Estado. O Estado brasileiro, o governo brasileiro está literalmente quebrado. Ele tem que buscar recursos de outras formas de investimento, né? E segundo, que a gente vê com muita atenção, e parece que todo o setor privado também está olhando com muita atenção essa questão do saneamento, o setor de saneamento, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade para que a iniciativa privada cada vez mais invista nesse setor. Geraldo Melo Correia defende a qualidade do serviço e tarifas que a população dê conta de pagar. Para Percy Soares Neto, diretor executivo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ampliar a concorrência é
é fundamental. Para nós da Bicom, a questão da competição é central. Que os contratos hoje de programa sejam equiparados aos contratos de concessão, ou seja, tenham metas claras, metas fiscalizadas, para que a gente possa ter firmeza que o saneamento vai avançar em direção à universalização. Percy Soares Neto destaca que o texto que está sendo elaborado promove maior competição, que leva a maiores inovações e melhor qualidade no serviço. A expectativa é que o marco legal do saneamento básico esteja pronto para votação no plenário da Câmara até a segunda quinzena de outubro. E o pai que agrediu um bebê se apresenta na delegacia de Rio Preto, no interior de São Paulo, e confessa ter cometido o crime. Vamos com esse destaque de Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Marcela Lorenzetto. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Marcela, o pai da bebê que tem 40 dias de idade, nasceu há pouco mais de um mês, se entregou à polícia suspeito de agredir a própria filha na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na última sexta-feira, Marcela. A mãe da criança deixou a bebê na casa do irmão do suspeito. Então, irritado com o choro da criança, ele teria mordido a bebê, que chegou em estado grave a uma unidade de pronto atendimento e, na sequência, foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. A mãe do suspeito foi quem levou a criança, a bebê, até o hospital. Ele se entregou à polícia nesta quinta-feira, onde permanece detido. Detalhe, Marcela, o William dos Santos Domingues, de 23 anos, já tem passagens pela polícia por roubo e receptação. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. A nossa comentarista Denise Campos de Toledo foi ao Rio de Janeiro entrevistar o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro cravou o nome do novo secretário da Receita. Vamos conferir. Bom, eu vim conversar com o ministro Paulo Guedes aqui no Rio de Janeiro. A íntegra da nossa entrevista ainda vai ser veiculada no Jornal da Manhã, mas eu aproveito para dar uma informação aqui em primeira mão. O ministro já escolheu o novo secretário da Receita, não é, ministro? Já está escolhido? É o José Tostes, é isso? José Tostes. É alguém que é auditor fiscal de carreira, ficou na Receita há 20, 30 anos, tem muita experiência, é da máquina, e estava no BID, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, representando o BID no Brasil em assuntos tributários. Como nós vamos fazer essa convergência estamos fazendo esses grandes acordos internacionais, a Mercosul, a União Europeia, o EFTA, que é o European Free Trade Area, estamos fechando agora, vamos fazer com a Coreia do Sul, Canadá, então uma série de acordos tributários, e ele é especialista e interessado nisso, tanto que ele era o representante do BID no Brasil para assuntos de convergência tributária. Então, dada essa nossa desejo de integração com a economia global, ele traz toda essa bagagem, toda essa experiência de participação nesses assuntos e, ao mesmo tempo, um homem de carreira dentro da Receita, no momento em que a Receita está sendo disputada dentro de uma disputa normal de espaço democrático entre poderes, nessa disputa que tem por aí. E a CPMF fica de lado? A CPMF morreu junto com qualquer especulação a respeito dela, porque ela, na verdade, nunca teve cogitação conosco. Não é a CPMF que nós estávamos falando. Nunca foi a CPMF. Era um imposto que poderia viabilizar a redução de impostos sobre transações que permitiriam uma redução ampla, geral e irrestrita de outras alíquotas. Justamente porque tem uma base de tributação diferente. Então, você tem uma base que é o consumo, que vai ser o imposto de valor adicionado. Você tem uma base que é renda e patrimônio. E você tinha uma outra base que são as transações. Então, se você tiver 3 bases, você pode reduzir a alíquota das 3. Se você tiver só 2 bases, você acaba com alíquotas mais altas. A entrevista na íntegra vai ao ar no Jornal da Manhã da próxima segunda-feira. Você não pode perder. E chegamos ao fim a mais uma edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Agradeço muito a sua companhia. Desejo um excelente fim de semana. Jovem Pan News. Jovem Pan.